Glória a Deus. Amém? Te amamos, anseiamos por mais. Tudo é para ti, Jesus. Quem aqui deseja mais? Você deseja mais do Senhor? Pode aplaudir o Senhor. Aplaude bem forte. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que alegria, meus amados, mais uma vez estarmos aqui, compartilhar com você uma palavra da parte do Senhor. Quero cumprimentar primeiramente a nossa pastora Aline, os demais pastores, pastoras, evangelistas, diáconos, ministérios, e você, igreja linda, amada do Senhor, sejam bem-vindos. Cumprimento cada um na paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que bom que você está aí. E assim podemos mais um dia aprender do Senhor. Como eu tenho dito, às vezes o maior desafio nosso é o vir até a casa do Senhor, ir até a célula, ir até o discipulado. Mas depois que você está lá, não tem lugar melhor. Você crê nisso? É o melhor lugar para se estar. Diz o salmista: mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Já pensou nisso? Existem lugares bons, lugares bonitos, mas nos chama a atenção esse salmo: mais vale um dia na casa do Senhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Então, meus amados, bom é estar na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Como já de antemão o Luiz quase ministrou para mim aqui, glória a Deus pela vida dele. E eu quero dizer, nós estamos de fato vivendo tempos novos, um novo tempo, um tempo de restauração. Talvez aquilo que nós vivíamos seja uma experiência para nós aprender e um combustível para nós avançar cada vez mais no novo do Senhor, para esta igreja onde você faz parte. E diga-se de passagem, você está aí não por acaso. Não é por acaso, nunca foi por acaso. Deus chamou cada um. E é desafiador, sim, estar hoje, no lugar onde você está, como crente, como filhos amados do Senhor. Porque o mundo lá fora, cada vez mais, vai se revoltar contra a tua identidade, contra o teu testemunho. E nós precisamos cada vez mais estar enraigados, abraçados uns aos outros, um sustentando o outro, um suportando o outro, para nós não cair. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. E assim nós vamos crescendo a igreja, crescendo a nossa casa, os nossos relacionamentos. Amém? Você está aí? Aplauda o Senhor por isso. Glória a Deus. Tempos novos, tempos de restauração. Hoje uma palavra profética para a tua vida. Está lá no segundo livro de Reis, no capítulo 4. Segundo Reis 4. Deixa eu ver qual a versão que tu tem lá, só para o pessoal acompanhar. Eu estou na Thompson. Quem gosta de anotar? Uma outra versão. Segunda Reis 4:1. É essa mesmo, só outra versão. Você que gosta de anotar, a multiplicação do azeite. A multiplicação do azeite.
vou adiantando. A multiplicação do azeite, ela acontece por uma forma. A fé e a obediência são o combustível para o milagre. A fé e a obediência são o combustível, são a energia. O combustível é a energia do carro, certo? A fé e a obediência é o combustível para o teu milagre nesta noite. Amém? Glória a Deus. É 4:1. Vamos lá, não sei, tu vai achar daqui a pouquinho. A mulher de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que teu servo temia ao Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Respondeu-lhe Eliseu: como poderei ajudar-te? Dize-me, o que tens em casa? Disse ela: tua serva não tem nada em casa. Tu pode repetir comigo? A tua serva não tem nada em casa. Além de uma vasilha de azeite. Diga isso comigo. Além de uma vasilha com azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. A todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias. Peça muitas. Diga comigo. Peça muitas. É para nós hoje isso. Depois, entra, fecha a tua porta sobre ti e os teus filhos, derrama o azeite em todas as vasilhas e separe as que estiverem cheias. Foi embora e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas as vasilhas, diga, quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela ao seu filho: traze-me mais uma vasilha. Ele, porém, respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Repete comigo. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida. Aqui eu quero que você repete comigo. Paga a tua dívida. Mais forte, paga a tua dívida. Repete comigo. Tu e teus filhos vivei do que sobrar. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar, seja bem-vindo, Senhor Deus, nesta casa. Enche, Senhor Deus, cada coração. Senhor Deus, toma agora, Senhor Deus, a direção, Pai, da palavra. Esteja ministrando, Pai, conforme aquilo que o Senhor já designou para esta noite. Pai, queremos ser cheios, Pai, do Teu Espírito, cheios da Tua unção. Senhor Deus, queremos, ó Deus, ver o mover do Senhor, ver o milagre do Senhor nas nossas vidas. Pai, nós nos movemos na direção do Teu milagre. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, esse texto, bem conhecido, mas eu quero chamar a atenção para alguns pontos que nós vamos estar falando, compartilhando, que são preciosidades nas nossas vidas, na direção daquilo que Deus está trazendo para hoje, nesses dias para nós. Uma palavra profética na nossa casa. E talvez nós tenha percebido que essa palavra tem, às vezes, se ausentado da nossa casa.
Talvez você já percebeu isso, que a palavra profética do profeta da casa, do sacerdote da casa, tenha sido, né, extinguida. E não é essa a vontade de Deus. Como Jair falou no versículo de Romanos 12:2, a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E nós precisamos andar na transformação. Aquilo que Deus está fazendo neste tempo. Fiel aquele que começou a boa obra para completar. Você não é um acaso, você é um chamado do Senhor para este lugar. Diga amém? Glória a Deus. Mas a palavra profética, onde pais e mães direcionam os seus filhos através da oração, através da ação do Espírito Santo, por causa da palavra, da bênção que sai da boca dos pais. Amém? Você está entendendo? E por que nós notamos de repente que as nossas casas estão vazias de palavras proféticas? Porque nós notamos que cada vez mais os filhos estão rebeldes. Glória a Deus, não é o caso da nossa igreja. Mas nós vamos entender alguns passos para que seja restaurado. Então, a palavra profética dentro da nossa casa, onde os pais têm o dever de ensiná-los através da palavra de Deus, direcionando através do Espírito Santo seus filhos, e os seus filhos prestando conta disso aos pais. E isso vai gerar uma geração comprometida com o Senhor, distante daquilo que nós vemos lá no mundo, onde pais e filhos vão estar juntos, caminhando para um crescimento, para uma geração transformada, aonde nós vamos tocar então as nações. Você crê nisso? Amém? Então, a fé e a obediência são o combustível, a energia para o teu milagre. Como tem sido isso na nossa casa? Como você tem agido? Com fé, com obediência? Esse texto nos mostra um cenário onde podemos ver uma mulher de um dos discípulos dos profetas que estava vivendo muitos problemas, certo? Nós vimos no texto, e ali são vários os problemas emocionais, a escassez, e também o problema jurídico, onde um credor agora estava a retirar os filhos da casa para então cobrar a conta do seu falecido marido. Você entende isso? A morte do marido era um dos problemas, a escassez da sua casa, porque ela tinha 2 filhos para criar, e a perturbação então de um credor por uma dívida do seu marido, que levaria então seus 2 filhos como escravos. Presta atenção nisso. O credor aqui levaria os seus 2 filhos. Isso tem um significado muito importante na nossa casa a respeito do credor, a nossa dívida, aquele que acusa nós em todo o tempo sobre as nossas dívidas e está muitas vezes escravizando nossos filhos. Você nota isso? Então vemos aqui, levaria seus 2 filhos para cobrar a dívida. Talvez esse último problema a respeito dos filhos seria o maior problema que ela enfrentava no momento, além de todos os precalços. A emoção, a escassez, que é difícil para um pai e para uma mãe, diante de uma escassez, criar filhos. Podemos dizer que esta é a parte principal, central desse cenário, aquilo que nós vemos no primeiro momento. Então, o que retrata, e a maior preocupação dela é os filhos. E eu vou mais longe dizendo que é a semente dela, porque o seu marido havia morrido.
E ela agora precisava cuidar a semente. Você crê nisso? Você está acompanhando? Ela precisava cuidar dessa semente, para que ela não se perdesse. Amém? Ela não podia perder, então, os seus filhos, não podia perder a semente. Ela tinha que defender com toda a sua força das garras do credor. Das garras do credor. E você começa já a ser ministrado naquilo que Deus está falando no teu coração a respeito do credor. Então essa mulher recorreu ao profeta, ao homem de Deus, e com poucas palavras, nós vemos nos primeiros versículos, que ela conta a sua história. Ela relata lá então, abre o seu coração, ela é estratégica, ela foi objetiva, sincera, sem rodeios, transparente, conta toda a aflição do seu coração, e ela diz: meu marido, teu servo, morreu. E aqui é o primeiro choque de realidade, no contexto que nós estamos falando. O marido, o profeta da casa, está morto. O sacerdote da casa, aquele que levava a palavra, a direção, está ausente. Está morto. Você está acompanhando? A morte do marido significa a ausência do profeta. Não tinha mais a voz do profeta naquela casa. Significa que não tinha direção. A estrutura da casa estava comprometida. Então aquela mulher foi buscar socorro, auxílio ao profeta, ao homem de Deus. A ausência ou a falta da voz profética coloca os nossos filhos na rota do escravo. A falta da palavra, da direção do pai, da direção da mãe, porque ele era o profeta e ele quem levava a palavra para casa. Agora não tinha mais o profeta. Então a casa estava desestruturada, ela não tinha mais nada em casa, a não ser a vasilha de azeite. Então aqui, quando não tem essa voz profética, os filhos ficam na rota da escravidão. E essa escravidão, meus amados, significa as drogas, a prostituição, as bebedices, as facções, as inimizades, a idolatria, feitiçarias, mentiras, enganos, malícias, etc. Quantas mais? Cuidar a semente. A preocupação dela aqui era guardar a semente. Amém? Os nossos filhos são a semente para uma frutificação nas nossas gerações. Você crê nisso? É através dos nossos filhos que haverá uma nação, que haverá uma descendência. No caso dessa mulher, se ela perdesse seus filhos, ela não teria descendência mais. Parava ali. Muitos filhos são roubados pelas propostas enganosas do credor. E aqui eu quero trazer para você esse credor como o devorador. Aquele que então é mais conhecido para nós. Cai na mão dos credores, devoradores, como os traficantes, mercenários da prostituição, e o custo é as suas próprias vidas. Você já viu alguma história parecida? Você tem acompanhado? Quantos amigos, quantos adolescentes que eram para estar aqui hoje, que estiveram aqui, que caíram na rota da escravidão, caíram na rota
do credor e não estão mais aqui, pagaram o preço com as suas próprias vidas, porque não tinham dentro das suas casas, preste atenção, meu pai e mãe hoje, não tinham dentro das suas casas profeta. Você está entendendo? Não tinha dentro das suas casas a voz profética, não tinha a direção de Deus dentro das suas casas. E eles pagaram com as suas próprias vidas. Você conhece muitos que estavam aqui? Muitos jovens estiveram na minha célula. Quando estamos sob a influência do devorador, somos atacados nas nossas emoções. Consequentemente, nós perdemos a direção também espiritual, porque já a oração, já as nossas orações já não parece que não tem sentido. E talvez você perceba isso, como nós estávamos falando no começo. Parece que já não faz sentido profetizar para o filho, abençoar o filho, investir tempo com o filho. E assim vamos nos isolando da nossa própria casa. Um profeta morto. Um profeta morto. Somos atacados das nossas emoções, também espiritualmente, deixamos de buscar a palavra, deixamos de orar, deixamos de profetizar bênçãos sobre nossas casas, sobre nossos filhos. E aí, meus amados, duas coisas acontecem aqui, nesse momento, quando estamos sob a influência do devorador. A influência do devorador, preste atenção, é aquele que devora, que tenta devorar a semente, mas ele começa a atacar na frutificação, nos ramos, e de repente você começa a perceber que a tua casa já não está indo bem, teus negócios não estão indo bem, teus relacionamentos já não estão bem, a tua empresa já não está bem, e parece que você está remando contra a maré. Já você não tem força na tua oração. Cuidado, está sob ataque do credor, do devorador, aquele que vem para comer a semente, aquele que vem para roubar o fruto, destrói a plantação. Aquela mulher não tinha mais nada em casa. O devorador já havia levado tudo. Mas uma coisa, meus amados, só uma coisa, o devorador não pode tocar. É aquilo que você tem dentro de você, é o Espírito Santo, é o que aquela mulher tinha dentro de uma vasilha, azeite, óleo. O devorador não pode tocar naquilo que você tem dentro de você. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode louvar ao Senhor? Glória a Deus. Talvez você esteja se identificando em algumas áreas, mas lembre, tem uma botija de azeite, e essa não falha. Esse talvez seja o pouco para você, mas é o que Deus vai começar, é por onde Deus vai começar na tua vida, para fazer uma multiplicação. Amém? Glória a Deus. Sobre o teu mover, sim, sobre o teu mover, fé e obediência. Através da fé e obediência, combustível para o teu milagre. Glória a Deus. Duas coisas acontecem aqui. Deixar de profetizar bênção para os nossos filhos, quando estamos sob a influência, sobre o ataque do devorador. Em vez de nós levantarmos a guarda, então, nós esmorecemos. Deixar de profetizar bênçãos para os nossos filhos, colocamos eles na rota dos escravos. Mais cedo ou mais tarde, o credor vai levar eles.
Segunda coisa, quando deixamos de profetizar e abençoar, e ainda murmuramos, então não só os nossos filhos, mas a nossa geração entra para a rota do cativeiro. Você está entendendo? A importância da voz profética, do profeta, dentro da nossa casa, da oração, da bênção dos pais para com os filhos. A função do devorador é roubar a essência, roubar a semente, destruir a geração. Tem sentido isso? Tem visto ao teu redor? Você conhece amigos, pais de filhos, pais de alguns filhos que estão sofrendo desesperados com os filhos perdidos, destruídos pela droga, pela prostituição, quantas coisas que nós nem imaginamos. Você conhece pessoas assim? Chegou a vez de nós levantar a nossa sebe, os muros da nossa casa. O texto aqui é bem claro: fecha a porta sobre ti e os teus filhos, e vai vir o azeite, a multiplicação do azeite sobre a tua casa. E aí, você pai, você mãe, você vai servir para dar então conselho àquele pai que tem o filho perdido. Você vai dizer: o que você tem em casa? Ah, não tenho nada, mas Deus tem. Ainda tem um pouco de azeite lá. Deus vai restituir. Deus vai restituir o teu filho, porque a semente, ela é do Senhor. Você crê nisso? Glória a Deus. Eu quero abrir com você em Malaquias. Três, 10 e 11. A minha versão diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. E depois fazei prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos. Quem está falando? Diga: o Senhor dos Exércitos. Pode ser mais forte: o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derrame sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Você precisa disso? Você precisa de um milagre? Olha um código, olha um princípio aqui. E aí ele diz: por vossa causa, é por sua causa, é pela sua causa, pai e mãe, é por sua causa, filho, que está aqui hoje ouvindo. Repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Glória a Deus. Então você começa agora, pai e mãe, ser modelo na tua casa. E aqueles amigos, aqueles que nós precisamos anunciar a palavra, eles verão em você a voz profética, verão que a tua casa tem um sacerdote, tem um profeta, tem um homem de Deus. Aquela mulher foi buscar recursos ao homem de Deus, o profeta Eliseu. Você se identifica com isso hoje? Um homem de Deus na tua casa.
Amém? Um homem de Deus, um profeta de Deus, na tua casa. Um homem de Deus, um profeta de Deus na tua casa. Você pode levantar a mão? Quem são os profetas? Quem são os homens e mulheres de Deus na sua casa? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Por vossa causa, eu repreenderei o devorador. Através da obediência aos princípios da palavra, veremos nossos filhos, nossa casa, nossa geração livre do cativeiro de Satanás. Seja lá que forma ele vem vestido, de devorador, de credor, perturbador, não tem para Satanás. Amém? Glória a Deus. 2 Coríntios 9. Deus quer salvar a tua semente. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Você está entendendo? Deus é o maior interessado em fazer de você, pai e mãe, um celeiro de sementes, de boas sementes, para que tenhamos uma geração sarada. Glória a Deus. Amém? Deixa eu te dizer, nessa noite, Deus está restaurando a voz profética da tua casa hoje. Amém? Você, profeta, não está morto. Levanta a tua voz. Abra a tua boca. Profetiza. Profetiza sobre a tua casa, sobre a tua esposa, sobre os teus filhos, sobre a tua empresa, sobre a tua descendência. Profetiza. Deus está multiplicando o azeite na tua casa. Diz o texto, vai e pede vasilhas emprestadas. Quantas ele mandou pedir? Não poucas. Não poucas. Peça muitas. Peça muitas. Me chama a atenção aqui. Aonde aquela mulher foi buscar as vasilhas? Alguém se arrisca? O que o texto diz? Os adolescentes, pode? Chama as crianças lá, Heitor. Na vizinhança, meus amados. Foi nos vizinhos dela. E nós estamos num mês onde estamos falando sobre emoções e relacionamento. E há dias atrás nós falamos aqui sobre como estão os teus relacionamentos. Como estão os nossos relacionamentos? Quem é você no relacionamento onde você está? Quem somos nós? Somos aquele que produz paz? Ou o primeiro a puxar uma fofoca? Ou contar uma piada? Ou até mesmo arrumar uma encrenca? O primeiro a brigar? Quem somos nós nos nossos relacionamentos? Como está o nosso relacionamento com os nossos vizinhos? Você conhece todos os seus vizinhos? Ao ponto, se você chegasse hoje na casa deles e pedir vasilhas vazias, assim como essa mulher,
você sairia de lá com as vasilhas? Sim ou não? Pensa nisso. Mas de repente o teu milagre depende do teu relacionamento. Quantas vasilhas você tem? Quantas vasilhas você arrumaria? Emprestadas. O texto diz, não poucas, peça muitas. Muitas, meus amados. Presta atenção, a quantidade de vasilhas é o tamanho da sua fé. Amém? A quantidade de vasilhas é o tamanho da sua fé. Aquela mulher agiu depressa, fez tudo conforme a instrução do profeta, correto? Perceberam isso? O que ela falou depois de receber a instrução do profeta? Me chama a atenção isso. O que ela falou após a instrução do profeta? Nada, meus amados. E por que nós, diante da direção, de uma direção, às vezes nós ficamos meio desconfortável, vamos usar a palavra assim, resistentes? Mas presta atenção, há um mover nesse tempo, há uma nuvem sobre esta casa, há o poder de Deus sobre esta casa, para restaurar tudo aquilo que, talvez, de enganoso, foi construído em nosso coração. Mas aquele que começou a boa obra é fiel para completar, até os dias da vinda de Cristo Jesus. Então, o nosso papel é nos mover com fé e obediência. Aquela mulher não falou nada. Ela deu um passo de fé, recorreu a todos os vizinhos, recolhendo vasilhas. Entrou para dentro da sua casa, fechou sobre si e os seus filhos a porta. Qual é o código aqui? Quantos tinha naquela casa? O marido, o profeta, estava morto. Havia os filhos e a mulher. Tinha vizinhos lá? O compadre? O parente? Na hora do teu milagre, é tu e os teus filhos. É tu e a tua casa. É pais e filhos. E preste muita atenção. Fecha a porta. Fecha a porta. Para que nenhuma mosca vá distrair você do teu milagre. Você entende isso? Nada pode desfocar você. Fé e obediência. Aquela mulher arriscou tudo. E recebeu então a multiplicação do seu milagre. Amém? Talvez você vai dizer, ou nem vai dizer, vai pensar que eu estou exagerando. Mas eu me arrisco a dizer quantas vasilhas ela tomou. Você se arriscaria? Pode dizer. Eu me arrisco a dizer que ela tomou emprestada 100 vasilhas. Quem concorda com isso, levanta a mão. Tudo bem. Quem não concorda? Mas vamos ao texto. Vasilhas vazias. Vejam que aqui talvez ela entendeu um princípio
que por uma atitude dela, de apresentar ao Senhor tudo o que ela tinha em casa, com sinceridade, com transparência no coração, tudo o que ela tinha em casa, até mesmo a única vasilha com azeite. A única vasilha com azeite. E Deus multiplica, então, 100 vezes mais. Acompanhe o raciocínio. 100 vezes mais. Eu creio, como o Luiz falou, e você também crê que Deus é o Deus do ouro e da prata. Amém? Glória a Deus. Ele multiplicou o azeite para pagar a dívida ao credor. Sim ou não? Você acompanhou o texto? Que significa a 10ª parte da provisão daquela viúva e dos seus filhos. Nós lemos agora em Malaquias 3, 10 e 11. O que Deus estava ensinando ali? O que Deus está nos ensinando? Repreender o devorador, fé e obediência, para que haja uma multiplicação. O pouco que ela tinha era para Deus começar o milagre. Ela apresentou tudo ao Senhor. Então, a dívida dela, vocês concordam que não poderia ser maior que a provisão dela? Sim ou não? Porque quem estabeleceu a 10ª parte? Não fui eu. Foi Deus. Então, a pergunta é, quanto sobrou para ela e os seus filhos viverem? Ficou fácil. 90%. 90 vasilhas. Lembra, nós estamos falando de fé. Deus não faz um milagre pela metade. Não poderia ser a dívida dela maior do que a provisão dela. Se a dívida fosse 1 milhão, Deus ia fazer 100 milhões para ela. Deus é o Deus do ouro, o Senhor, dono do ouro e da prata. Amém? Glória a Deus. Eu creio e você crê também nisso. Aleluia. Quanto sobrou então para ela e seus filhos? Quantas vasilhas você e seus filhos precisam para viver? Pense nisso. Profetiza, filho do homem. Vamos dar um pulinho em Ezequiel. Trinta e 7. Preste atenção. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muitos, numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor, Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Você está entendendo? Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi
a palavra do Senhor. A restauração da voz profética na nossa casa vem através da fé, da obediência, o teu mover. Mas é a palavra do Senhor é quem vai restaurar a voz profética. Vai restaurar alianças de pais e filhos. Vai restaurar relacionamentos. Do esposo, da esposa. Vai restaurar relacionamentos com os teus vizinhos. Teu vizinho é o amigo mais próximo. Você entende isso? Quando você precisa, ou quando ele precisa, um suporta o outro. Um dá suporte ao outro. Pulamos lá no 9. 37, 9. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como me ordenara, então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Profetiza, filho do homem, profetiza. Deus hoje tem azeite novo, tem óleo novo para a tua casa. E você, sacerdote, profetiza. Até os ossos secos vão tornar ter vidas. Amém? Glória a Deus. O Senhor tem azeite novo para você. Os filhos fazem parte do processo da multiplicação do azeite. Não prive seu filho ou seus filhos do processo. Pai e mãe, não prive seu filho do processo da tua casa. Você está construindo uma geração através dele. Então, se você mimá-lo, como será a geração a partir dele? Não prive do processo. Carregue ele junto. Está passando por escassez? Conversa com teu filho. Você pode comprar o tênis novo? Glória a Deus. Não pode? Explica para ele. Profetiza sobre a vida dele. Você não pode comprar aquele celular que ele quer? Conversa com ele. Não prive ele dos processos da casa. Filhos, preste atenção. No processo da multiplicação do azeite da viúva, os filhos traziam as vasilhas. Certo? Um filho trazia uma vasilha e ela enchia. Enquanto aquele levava até a despensa, o outro filho estava ali esperando já para encher a vasilha que ele estava segurando. Enquanto enchia essa, o outro já tinha voltado e estava segurando outra vasilha. Assim sucessivamente, até que todas as vasilhas estavam cheias. Amém? E por último, então, a mãe pergunta: traze mais uma? E o filho diz: não tem mais. E o azeite parou. A lição para os filhos hoje: não seja sábio aos teus próprios olhos. Respeita a unção da tua casa.
do sacerdócio que está sobre teus pais, sobre tua mãe, sobre teu pai. Preste conta para eles. Porque quando você estiver cheio demais, o azeite vai parar. E você faz parte do processo da multiplicação do azeite da tua casa. Amém? Amém? Pais e filhos, estão entendendo? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Fecha a porta sobre ti e teus filhos. E Deus vai multiplicar o teu azeite. O azeite sobre a tua casa. Efésios 3. Ora, aquele que é poderoso para fazer quanto? A minha versão diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Sabe aquela vasilha com um pouco de azeite? É tudo que Deus precisa para começar um milagre. Você crê nisso? Já está em nós. Está tudo ali. Temos todos os recursos. Fé e obediência é o combustível para o nosso milagre. E Ele seja a glória, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém? Glória a Deus, meus amados. Deus tem o óleo novo para restaurar o profeta da tua casa. Talvez você esteja passando por dificuldades e encontrar um tempo, reservar um tempo na tua agenda para oração. Talvez tenha sido corrido demais e você já não encontra tempo para falar com os teus filhos, falar com a tua casa, para liberar sobre ela, sobre a tua casa, bênçãos. Talvez você não esteja nem mais pensando que a partir de nós vem uma geração que vai estar batendo de frente com esse mundo que nós vemos hoje, que cada vez mais está se rebelando contra o nosso bom testemunho.